Vamos finalizar a parte de segurança da informação falando de uma série de conceitos. São palavras, termos em inglês que é necessário que você conheça, que está relacionado à parte de segurança da informação. A primeira ideia é o hacker. O que é o hacker? Existe uma ideia errada sobre hacker. Na mídia, nos jornais, você vai ver falando de hacker como invasor, a pessoa que causa dano, mas isso não é verdade. O conceito de hacker na informática é uma pessoa que é especialista em sistemas. Ele trabalha para a segurança de rede de computadores. São contratados por empresa para cuidar da segurança. Normalmente são pessoas muito novas, jovens. Eles têm o hobby de invadir redes e identificar falhas. Já aconteceu, por exemplo, uma pessoa em um avião da American Airlines nos Estados Unidos, ela identificou uma falha de segurança. Ele tomou o controle do voo. Sorte que o objetivo dele era só mostrar que o sistema era falho. Então essa pessoa ela é contratada pela empresa. Ela é contratada porque ela é um especialista, ela sabe que aquele sistema não é o ideal e trabalha para a melhoria do sistema. Então isto é chamado de hacker. Hacker é a pessoa que se dedica intensamente a alguma área específica da computação e descobre utilidades além das previstas nas especificações originais. Detecta falhas também no programa. Então o hacker ele tanto pode trabalhar no melhoramento do sistema, quanto ele identifica falhas no sistema. Agora existe o cracker. Cracker foi um termo idealizado pelos próprios hackers, porque existia o uso indevido da palavra hacker. Então os próprios hackers criaram o termo cracker. Cracker são pessoas aficionadas por informática que utilizam seu grande conhecimento na área para quebrar códigos. Cracker, crack, quebra. Então é a quebra de códigos de segurança, senhas de acesso a redes e códigos de programas com fins criminosos. Então não esqueça, existe o hacker que é o bonzinho, existe o cracker que é o do mal. Agora, nas provas, é muito comum aparecer só o termo hacker e não cracker. Quando se fala de hacker como invasor, está correto. Tanto o hacker é um invasor, quanto o cracker é um invasor. Agora, o objetivo da invasão é que é diferente. Bom, próximo termo que você tem que conhecer é o termo malware. Malware é o termo utilizado para software malicioso. Malware é uma combinação de duas palavras, software e malicioso. Bom, o malware ele é um termo amplo. Ele antigamente se referia apenas aos vírus. Há cerca de 15 anos atrás não se falava de malware. Se falava apenas de vírus. Me lembro, em 1995, dando aula de informática, olha só, já sou antigo nisso. Eu falava apenas de malware, vírus. Só aparecia na prova o termo vírus. Depois, esses vírus foram aparecendo programas que se diferenciavam deles, como os worms, os trojan, os spywares e muitos outros. Então se criou o termo malware. Então não esqueça, malware faz parte do malware, os vírus, o worm, cavalo de Troia, o trojan, o spyware. Isso já foi item de questão de CESP, por exemplo. Bom, phishing. Phishing não é vírus, phishing é uma técnica. É uma maneira de capturar dados. Phishing vem de fish, que é peixe. Pescaria de dados. Phishing significa pescando dados. E como é que é feita a pescaria de dados? Tem duas formas. Você pode pescar dados através de sites falsos, que induzem usuários a fornecer dados pessoais ou bancários, ou você pode pescar dados através de e-mails falsos. E-mails, electronic mail, falsos. Mensagens falsas. E o objetivo é induzir o funcionário a fornecer dados pessoais. Mensagens do tipo atualize seus dados bancários ou parabéns, você é o novo milionário. Esse tipo de correio se transformou rotina em caixas de e-mail e configura um golpe muito comum na internet. O objetivo é a pessoa fornecer dados pessoais ou dados bancários e aí o dano ocorrerá. Bom, existe também o termo farming. Farming é um processo em que ocorre o envenenamento do cache do DNS. Quando você vai acessar a internet, a URL é convertida em IP. E esse IP fica armazenado em uma memória cache para não ficar pesquisando toda hora o IP relacionado a uma URL. Então, se algum malware contamina a máquina e envenena o cache do DNS,
o URL será convertido em um IP falso. Isto ocorre através de um malware, da ação de malware. Isto aqui é conhecido como farming. E esse IP falso vai te levar a acessar uma página de banco falsa, por exemplo. Então, o phishing é a captura de dados. O farming é o acesso a uma página falsa que vai proporcionar o phishing. Bom, o termo spam é muito conhecido, todos conhecem, relacionado a correio eletrônico. Spam não é um malware. Spam pode ser encarado como um ataque em que muitas mensagens são enviadas simultaneamente. Isso congestiona a rede mundial. Ou simplesmente o spam é tido como uma mensagem desejada. Você pode ter a definição de spam na prova de duas formas. Spam significa mensagens indesejadas. Ou spam pode também ser encarado, já apareceu em provas, como um ataque. Por quê? Porque a quantidade de mensagens é tão grande que congestiona as linhas de transmissão na rede mundial. Então, o termo spam é um termo de origem inglesa, cujo significado designa uma mensagem eletrônica recebida, mas não solicitada pelo usuário. São normalmente publicidades enviadas por empresas, por pessoas. O conteúdo de um spam é normalmente a mensagem publicitária, que tem o objetivo de divulgar serviços ou produtos de alguma empresa a uma grande massa de usuários. O spam ele não causa dano. Na verdade, ele só incomoda. E existem estudos que existe uma quantidade enorme de spam circulando na rede mundial. 80%, chega a 90% do que circula de mensagens como spams. Então, normalmente, ele já é bloqueado no próprio programa de correio ou no serviço webmail como Gmail, o serviço Hotmail, o serviço Yahoo, o Outlook. Então, esses programas, essas páginas que permitem o uso de serviço de e-mail, elas já bloqueiam o spam. Hoax. Hoax é algo muito importante, principalmente nessa época atual. Hoax significa boatos, significa embuste ou farsa. O hoax representa um boato divulgado na web, principalmente na época de eleição. É utilizado muito boato para interferir nos processos eleitorais. Hoje em dia tem acontecido isto, a eleição do Trump nos Estados Unidos e eleição em outros lugares do mundo, ocorreu isto. Então é muito importante que você tenha cuidado com os hoax, os boatos divulgados na internet, notícias falsas. Hoje circula demais na rede mundial notícias falsas. Tem pessoas até que criam empresas, sites só para isso, nos Estados Unidos, na Europa. Isso tem sido muito combatido, mas muito cuidado com o hoax na internet, o boato na internet que circula, e a quantidade é imensa. Bom, vamos entrar agora nos malwares. Agora falaremos dos malwares, os principais malwares. Dentre os principais malwares existem os vírus de computador. Olha só a definição aí de vírus de computador. É um software malicioso, é um malware. Cuidado, o que vimos antes não tinha a ver com malware. Hoax, spam, phishing, farming, nada disso é malware. Agora, a partir de agora vamos falar dos malwares. São os programas maliciosos. Primeiro, os vírus. São programas software maliciosos, desenvolvidos por programadores geralmente inescrupulosos, tal como vírus o biológico. O programa infecta um sistema, faz cópia de si e tenta se espalhar para outros computadores ou outros dispositivos de informática. Então essa é a característica principal do vírus. Ele contamina um programa no seu computador. Na hora que esse programa é rodado, o vírus é ativado. Aí ele vai criando cópia de si mesmo e vai tentando infectar outras máquinas. Como é que ele consegue infectar outras máquinas? De duas formas que já foi citado antes. E-mail, anexo de e-mail e mídia removível. Bom, cuidado, um vírus ele não é auto-executável, ele não tem uma vida independente. O vírus ele só age quando contamina um programa. Ele não é auto-executável. Ele é ativado quando se roda o programa em que ele está infiltrado. É importante que você conheça dois tipos de vírus que aparecerão nos concursos públicos. O vírus de boot. Boot significa inicialização. Nas aulas de hardware vimos isso. A memória ROM
guarda instruções que permitem um processo chamado boot, inicialização do computador. O vírus de boot, ele se instala no HD, na partição inicial, que registra, que tem as instruções que permitem dar partida no sistema operacional. Então esse vírus de boot vai impedir que o sistema seja carregado para a memória RAM e o computador inicialize. Ele impede carregamento do sistema operacional. Bom, o vírus de boot alteram o setor de boot de todos os discos que encontram a partir do momento em que estiverem carregados em memória RAM. Isto faz com que o vírus seja carregado automaticamente para a memória antes mesmo do sistema operacional, toda vez que for dado o boot com um disco contaminado. Antigamente, se utilizava o disquete de boot. Então aquele disquete, o primeiro vírus criado foi justamente esse vírus chamado vírus de boot para contaminar um disquete de boot, que dava partida no micro. Depois esse disquete de boot, ele desapareceu, se transformou na memória ROM do computador. Então o vírus de boot, ele contamina, ele impede o carregamento do sistema operacional. Ele contamina no HD, um setor de boot no HD, e vai impedir o carregamento do sistema operacional. Bom, vírus de macro. Macro é um programa que pode ser criado no Word, no Excel, no PowerPoint. Existe a possibilidade de criar macro. Se você for para a guia exibição no Word, você vai ver o macro. Você pode criar um macro, que é um conjunto de comandos que pode ser gravado no Word, no Excel, no PowerPoint, no pacote Office. E este vírus de macro, ele é ativado justamente quando você usa o Word, Excel, esses programas. Bom, é muito comum, por exemplo, você abrir o Excel e ele começar a digitar sozinho, o Word também. Então isso é chamado de vírus de macro. Ele contamina um programinha chamado macro. Um vírus de macro é um vírus de computador que altera ou substitui um macro, que é um conjunto de comandos usados por programas para executar ações comuns, onde no Word, no Excel, no PowerPoint, você vai ver em prova que o vírus de macro contamina o chamado Microsoft Office. É isso que você vai ver em prova de concurso, a gente vai ver as questões logo em seguida. O próximo, o cavalo de Troia. O que é cavalo de Troia? Está aqui a definição. O cavalo de Troia se ocultará em programas que parecem inofensivos ou tentará enganá-lo para que você o instale. O cavalo de Troia não se replica ao infectar outro arquivo ou computadores. Ao invés disso, eles sobrevivem ficando ocultos. Eles podem ficar silenciosos em um computador, coletando informações ou configurando brechas em sua segurança, ou podem simplesmente controlar seu computador e bloquear seu acesso a ele. O objetivo do cavalo de Troia, veja que o cavalo de Troia não é um vírus porque ele não se replica. Ele contamina um programa no seu computador e fica lá tranquilo, sem que se perceba, e o objetivo dele é captura de dados. Que dados são esses? Os dados que permitem depois controlar a máquina, senha e o nome de usuário. Esse é o principal objetivo do cavalo de Troia. Não esqueça, não é vírus. O cavalo de Troia não é auto-executável e nem replica. É diferente do vírus. O vírus, ele replica, embora não seja auto-executável. Então existe semelhança entre vírus e cavalo de Troia. Qual é a semelhança? Os dois infectam outro programa. Agora, qual é a diferença? O cavalo de Troia não replica, o vírus replica e tenta contaminar outras máquinas. Qual o objetivo do cavalo de Troia? Captura de dados e controle do sistema de informação. Qual o objetivo do vírus? Causar um dano, apagar dados no HD, por exemplo. Bom, vamos para o próximo, o spyware. O que é o spyware? Spyware tem por objetivo roubar dados do seu computador, só que esses dados não são os mesmos que o Trojan captura. São outros, são dados relacionados à sua navegação. O objetivo do spyware é saber o que é que você quer na internet. Esses programas, eles são criados por empresas e você faz download sem saber. Por exemplo, uma empresa pode criar um joguinho e deixa lá disponível na internet. E você baixa esse jogo ou baixa o aplicativo da empresa, você pensa que o objetivo dele é só aquele uso e acaba ele capturando dados do seu computador. Facebook, por exemplo, a empresa Facebook tem acesso a
praticamente metade dos dados da população mundial que acessa a internet. Mesmo que você não tenha conta no Facebook, ele é capaz de acessar dados seus através de sua máquina, mesmo você sem ter uma conta do Facebook, por incrível que pareça. Quem tem nem se fala. Se você criou uma conta no Facebook, então pronto, você já deu autorização para ele manipular seus dados. Mas mesmo que você não tenha uma conta no Facebook, você pode ter dados acessados pela empresa Facebook, como também pela Microsoft, pela Google, pela empresa Google. Isso é uma grande ferramenta na mão de uma empresa. Esses dados são comercializados com outras empresas, e esse é o poder que tem Facebook, Microsoft e Google. Então, spyware são programas baixados pelo usuário, e esses programas vão verificar o que você quer na internet. O objetivo é promover vendas, aumentar a possibilidade de vendas. O spyware consiste de um programa automático, olha só que ele é diferente do vírus e do trojan, tá? Tanto o vírus como o trojan, eles não são automáticos, auto-executáveis. Já o spyware é auto-executável, ele é independente, ele não depende de outro programa, que recolhe informações sobre o usuário, sobre os seus costumes na internet e transmite essas informações a uma entidade externa, uma empresa normalmente, sem o consentimento ou conhecimento do usuário. Então está aí definido o que é o spyware. Bom, spyware é captura de dados sobre navegação. Isto resume o que é o spyware. Worm. Worm também é conhecido como verme. A tradução do termo em inglês, verme. Worm é um programa semelhante aos vírus, com a diferença de que este é autorreplicante. Ou seja, ele cria cópias funcionais de si mesmo e infecta outros computadores. Tal infecção pode ocorrer através de conexões de rede local, não é através de anexo de e-mail. Tá? O worm, quando ele contamina uma máquina, ele cria cópia de si mesmo para contaminar outras através da própria rede. Qual o objetivo? O worm, ele captura dados sobre o catálogo de endereço do usuário. Ele está atrás de endereços para que ele mande mais worms, e esses worms vão mandar programas que vão permitir invasão a computadores. O worm, ele inicia ataque à rede de computadores. Internet ou anexos de e-mails. Né? Alguns worms infectam centenas de computadores por meio de redes sociais, como Facebook. O objetivo do worm é um ataque a uma rede. Existe um tipo de ataque conhecido como ataque de negação de serviço, Denial of Service. Existe o DOS, que é o ataque de negação de serviço, e o DDoS, que é o ataque de negação de serviço distribuído. Está aqui, ó. DDoS. DDoS. Ataque de negação de serviço distribuído é a tradução desse termo, dessa sigla em inglês. Bom, como é que começa o ataque? A partir de uma máquina. O atacante, ele envia o worm para redes de computadores, para máquinas chamadas de mestres. Essas máquinas vão enviar, uma vez contaminadas, vão capturar o catálogo de endereço e vão enviar outros programas, o programa robô. Dentre eles, o robô. Esse programa robô permite controlar máquinas à distância, que o atacante controle todas essas máquinas. O chamado programa robô. O programa robô vai fazer com que esses PCs fiquem sob domínio do atacante. Esses PCs são chamados de PCs zumbis. PC zumbi. Em prova também já apareceu esse termo, muitas vezes já tem tempo que aparece isso. O PC zumbi. O que é o PC zumbi? É um PC que ele não é controlado pelo próprio usuário, ele está sendo controlado remotamente. E isto faz com que esses PCs ataquem um site ou um sistema, ou uma rede ou um site. O objetivo é fazer com que esse site ele fique impossibilitado de acesso, devido à quantidade de solicitações. Então, esse tipo de ataque, ele começa com um worm. Esse é o objetivo do worm, captura de catálogo de endereço para que possa atacar uma rede de computadores ou um site, tornando esse site inoperável.
Bom, existem outros malwares. O ransomware, muito importante, começou já há muito tempo. O ransomware, uma década, mas ultimamente os ataques têm sido muito grandes. O ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessível os dados armazenados em um equipamento ou uma rede de computadores, geralmente usando a criptografia, tá bom? E que exige pagamento de um resgate. Normalmente esse resgate é feito em Bitcoin, a moeda virtual Bitcoin. Por quê? Porque ela não pode ser rastreada pelo sistema bancário, então é uma maneira de garantir sigilo. Então, ransomware é uma praga virtual, um malware que, uma vez que entrou em uma rede de computadores, entrou no computador, vai criptografar dados e pedir um resgate. Esse resgate normalmente é pedido que seja pago em Bitcoin, porque permite que não sejam rastreados esse destino desse dinheiro pela rede mundial. Bom? Então o ataque pode partir de qualquer lugar do mundo. Existe o chamado backdoor. Backdoor é um outro tipo de malware. É um recurso utilizado por diversos malwares para garantir o acesso remoto aos sistemas ou rede infectada. Bom, se o invasor já chegou em uma rede de computadores, ele instala um programinha que vai funcionar como um backdoor. Ele impede que as portas de acesso fiquem fechadas para ele, para que ele possa retornar à rede de computadores. O backdoor explora falhas críticas não documentadas existentes em um programa instalado, softwares desatualizados ou firewall para abrir portas pelo roteador. Então o objetivo do backdoor é manter portas abertas para que o invasor retorne à rede. Ele já invadiu e ele vai retornar. Então vimos aqui o ransomware, que criptografa dados e pede resgate, e o backdoor, que permite que portas fiquem abertas para retorno do invasor. Ainda tem mais. Keylogger. Keylogger são programas que capturam dados digitados no teclado. Keylogger significa registrador do teclado. Bom, ele tem por objetivo captura de dados de tudo que você digitar em um teclado. Bom, é um software nocivo do tipo spyware, cuja finalidade é registrar tudo o que é digitado, quase sempre a fim de capturar senhas, números de cartões de créditos e outros dados. Existe o Screen Logger, que é um avanço do Keylogger. Hoje em dia a gente usa muito o teclado virtual no celular, então tem como capturar dados do teclado virtual do celular através do Screen Logger. Forma avançada de Keylogger, através de captura do que é digitado no teclado, o programa captura através de imagem a área a qual o mouse é clicado, capturando os dados do usuário, mesmo que esteja utilizando o teclado virtual. Então vimos aí mais duas formas de malware, o Keylogger e o Screen Logger. Ainda tem mais, não acabou. O Rootkit. Rootkit significa o kit do administrador. Root é a palavra utilizada em inglês para administrador de rede. Administrador. O administrador de rede é o Rootkit. Rootkit é o kit do administrador. Qual é o objetivo dele? Software malicioso que permite o acesso a um computador enquanto oculta a sua atividade. Originalmente, o Rootkit era uma coleção de ferramentas que habilitava acesso a nível de administrador para um computador ou uma rede. Então, o objetivo do Rootkit é um controle de rede de computadores. Um conjunto de ferramentas para controlar a rede. Bot, B-O-T, bot, ou robot. Também pode ser chamado de robot. Também é conhecido na internet como bot ou rebot. É uma aplicação de software concebida para simular ações humanas repetidas vezes de maneira padrão, de mesma forma como faria um robô. É muito comum você acessar um site e na hora de você fechar contratar um serviço, por exemplo, de e-mail ou outro qualquer, aí você clica lá, não sou robô. Não sou robô. Existem programas que permitem simular ações humanas, como por exemplo, configuração de um site, de uma conta de e-mail, configuração de uma conta no Facebook. Então, é importante eliminar essa possibilidade, eliminar a possibilidade de um robô, um programa robô fazer isso. O objetivo do programa robô também é o controle remoto de um computador distante.
pode ser utilizado para isso. Então, robô é um programa que simula ações humanas. Para evitar ações dos programas robôs, existe uma tecnologia chamada CAPTCHA. K-P-T-C-H-A, CAPTCHA. É um acrônimo de Teste de Turing Público Completamente Automatizado para Diferenciação entre Computadores e Humanos. É aquela imagem que você vê, ó, aquelas imagens que você vê, e é necessário que você digite o que você está vendo. Então, na hora que você digita o que você está vendo, F-L-E-X-T-I, time. Então, você digitou, clicou Enter ou OK, então aí verifica que realmente você não é robô, um programa robô, porque um programa robô não pode fazer uma leitura de imagem, pelo menos por enquanto não. Isso aqui é uma imagem que deve ser lida por uma pessoa, e aí vai diferenciar de um programa robô. Isso é uma tecnologia, é muito utilizada nos sites para evitar ataques. Bom, gente, finalizamos aí os termos que você tem que conhecer relacionados aos malwares. Agora vamos ver questões de concurso. Rapidamente aí, que o nosso tempo já está, né, bem avançado. Vamos ver aí como aparece em prova? Está aí o conceito. Os programas envolvidos especificamente para executar, os programas desenvolvidos especificamente para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador são conhecidos como, bom, desenvolvidos para ações danosas ou atividades maliciosas, o termo é, você já identificou, né? O termo que representa isso são os malwares, gabarito letra B. Ah, professor, é assim em prova? Não é tão difícil, a maioria não ouviu falar disso, não sabe nem do que se trata. Vírus é mais comum, mas malware pouca gente sabe o que é. Então o termo é malware, são softwares maliciosos. Vamos para o próximo. Assinale a alternativa correta, que corresponde a uma seguinte definição. Esse tipo de programa indesejado, instalado sem o consentimento do usuário, tem por objetivo capturar informações de um computador de forma ilícita ou ainda danificar o sistema. Entre os tipos mais comuns estão os vírus que se propagam infectando outras máquinas com cópias de si próprios. Bom, assinar a alternativa correta que corresponde à definição. O que está definido aqui? Ó? Esse tipo de programa indesejado, instalado sem consentimento do usuário, tem por objetivo capturar informações de forma ilícita ou danificar o sistema. Um exemplo são os vírus. Bom, vírus é um exemplo de malware. Ó. Spam não causa dano, nem rouba dados, é mensagem indesejada. Phishing não é um programa. Tá certo? Phishing não é programa, keylogger é programa, mas captura só dados. Então, o termo aqui, keylogger, não tem relação com vírus. Então, o que tem relação com vírus é o malware. O malware pode ser um vírus, o malware pode ser um spyware, o malware pode ser um worm. Então, o texto aí define a ideia de malware. Bom, continuando. Vamos ver aí o que representa esse conceito. No que diz respeito aos conceitos na área de proteção e segurança da informação, um termo é utilizado para designar alguns tipos de conduta fraudulentas que são cometidas na rede. É uma espécie de fraude que furta dados de identidade, senhas de banco, número de cartão de crédito, informações confidenciais de empresas. O infrator utiliza as informações para fazer saques, movimentações bancárias ou outras operações em nome da vítima. Assinale a alternativa que indica esse termo. Bom, a captura de dados bancários, a captura de número de cartão de crédito e outras informações confidenciais, o termo para isto é o phishing. Vimos isto na nossa aula. Phishing é a captura de dados bancários, é a pescaria de dados. Então veja, foi tratado isso durante a nossa aula. Isso aqui é só para mostrar a você como aparece nas provas de concurso essas questões de prova sobre segurança da informação. É necessário você conhecer cada conceito que foi citado antes, muito importante. Vamos a mais um. No dia 12 de maio, mês 5 de 2017, um ataque cibernético atingiu 100 países ao redor do mundo. Os vírus
está aí o nome do vírus, bloqueava os arquivos dos computadores do usuário, criptografando-os e somente liberando mediante o pagamento de um resgate. Esse sequestro virtual se dá por uma espécie de vírus chamado... Bom, o termo vírus aqui não é apropriado, o termo deveria ser malware, mas né, chama-se de... O termo relacionado a um programa que criptografa e pede resgate, você já sabe que é o ransomware. Ransomware. Bom, aqui está um termo que eu não citei antes, adware. Adware, ele abre publicidade sobre o navegador. Hoax já vimos, são boatos. E phishing é a pescaria. Então, o que criptografa e pede resgate são os ransomware. Bom, vamos ver aí o nosso texto. Conforme o CERT.br em sua cartilha de segurança para a internet, define este vírus como tipo específico de vírus de script que tenta infectar arquivos manipulados por aplicativos que utilizam a linguagem como, por exemplo, os que compõem o Microsoft Office, o Excel, o Word, o PowerPoint, entre outros. Bom, citamos isso na nossa aula. O vírus que afeta o Microsoft Office é o chamado vírus de macro. Resposta da nossa questão, vírus de macro. O macro é um programa que pode ser gerado em Excel, no Word, no PowerPoint. O macro é um conjunto de comandos que pode ser gravado. E o vírus de macro, ele afeta justamente esses programas. Então a resposta da nossa questão, letra E. Estão vendo aí como é rápido? É ler e marcar, mas o problema é ter esse conhecimento. Aí, né, assistir a aula, ler a apostila, fazer questões, e aí você vai adquirir conhecimento suficiente para a sua prova de concurso. Tem mais, ó, vamos lá. Em informática, um vírus de computador é um programa malicioso que só tem como objetivo prejudicar o sistema e o usuário. O vírus infecta a parte de inicializar... O vírus que infecta a parte de inicialização. Inicialização representa o boot do sistema operacional. É ativado quando o disco é ligado e o sistema operacional é carregado. Este vírus é denominado, então já falamos disso, é o vírus de boot. Isso aqui é muito comum nas provas do concurso aparecer essa ideia. O vírus que infecta o Word, Excel, vírus de macro. O vírus que infecta o HD e impede o sistema operacional ser carregado para a memória é o vírus de boot. Bom, minha gente, vamos ver. Temos mais, ó. Questão número 2. A definição básica de keylogger é... Bom, acho que você já conseguiu identificar o gabarito, não é? O gabarito dessa questão está aqui, ó, letra A. Programa de computador capaz de monitorar e armazenar todas as teclas digitadas pela vítima para um cracker. Ele vai um programa capaz de monitorar, armazenar e vai enviar para o cracker. Tá bom? Ele vai enviar o quê? Os dados capturados, que esses dados foram digitados. Então a resposta da nossa questão, letra A, define o que é o keylogger. Vamos a mais uma. Abre a cortina aí para outra questão. O software é responsável por detectar, enviar e atuar na neutralização ou remoção de programas mal intencionados. Olha, qual é o software que é utilizado para neutralizar ou remoção de malwares? Com toda certeza você sabe, o programa utilizado para neutralizar ou remover programas maliciosos, você sabe que é o programa antivírus. Gabarito da nossa questão, letra B. B de bola, B de Brasil. Esse é o programa que neutraliza, tem o objetivo de neutralizar. Bom, minha gente, ficamos por aqui. Encerramos aí a parte de segurança da informação. Eu espero que você aproveite aí o conhecimento. É claro, não é? Estude
para se preparar para a sua prova. Você tem que chegar lá sabendo, não há possibilidade de dúvida. Você tem que ler a questão e marcar a questão corretamente e rápido para conseguir sua aprovação. Até o nosso próximo encontro, continuando aí com a informática. Até lá!